Hey pessoal, imagine você caminhando por uma montanha silenciosa no norte do Japão, onde o vento corta como faca, e todo o som parece engolido pela neve. Lá em cima, no meio do nada, existe um pequeno templo de madeira, tão modesto que você quase passa reto. Mas dentro dele, há um corpo, sentado, em posição de lótus, intacto, vestido com túnicas centenárias, e com a pele enrugada, mas ainda aderida aos ossos. Não é uma estátua, nem uma múmia de museu. É um monge de verdade. Um que, voluntariamente, se mumificou, enquanto ainda estava vivo. Você provavelmente não sobreviveria ao primeiro mês desse processo, e não estou exagerando. A dieta? Um inferno nutricional. As condições? Mais duras que o modo difícil da vida medieval. E o objetivo? Não era só morrer, era transcender. Tornar-se um símbolo. Um Buda vivo. Mas antes de continuar, aproveite para curtir e se inscrever no nosso canal para receber mais histórias como essa. E comenta aí de onde você está assistindo, e que horas são por aí. Eu adoro ver até onde essa jornada chega. Agora apague as luzes, relaxe e vamos juntos para mais uma viagem na Era do Tempo. Você começa subindo uma trilha estreita entre árvores grossas, num fim de tarde onde a luz dourada parece abençoar cada passo. A vegetação é úmida, o ar é rarefeito. No alto, o templo Min repousa quieto como se fizesse parte da própria montanha. Um monge, de aparência seca como galho de inverno, recebe você com um aceno leve. Não há palavras. Só o som de sinos de vento e o estalo da madeira sob os pés. Lá dentro, um altar simples com velas baixas ilumina uma figura. Ele. O monge que desistiu da carne e abraçou a eternidade sem morrer de verdade. Seus olhos estão fechados, as unhas enegrecidas. Mas ele não apodreceu, nem colapsou, nem foi embalsamado. Ele simplesmente resistiu. O processo de automumificação, conhecido como Sokushinbutsu, foi praticado por monges da escola Shugen, principalmente entre os séculos XI e XIX, no norte do Japão. Eles acreditavam que, ao eliminar todas as impurezas do corpo, poderiam escapar do ciclo do renascimento e tornar-se um Buda enquanto ainda vivos. Você observa os detalhes da sala: paredes de madeira escurecida, um incensário de ferro com fumaça suave, pequenos amuletos pendurados com orações escritas à mão. Ao lado do monge mumificado, há uma tigela com arroz velho, um sino enferrujado e uma corda. O monge vivo aponta para fora, para uma trilha lateral, quase oculta. Você o segue. A vegetação se fecha ao redor. E, após meia hora de caminhada, você chega a uma pequena clareira. Ali, 3 monges mais jovens estão sentados, em silêncio, sob o que parece ser uma figueira selvagem. Estão em jejum profundo. Cada respiração é medida. Cada movimento é mínimo. É ali que tudo começa. Para secar o corpo por dentro, os monges ingeriam um tipo específico de casca de árvore chamada urushi, que normalmente era usada para fazer laca. Essa substância é tóxica, mas ao longo de anos, ela tornava o corpo virtualmente intocável por fungos e insetos após a morte. Você se senta em silêncio com eles. A respiração desacelera, e o tempo perde seu ritmo habitual. Não há pressa. Não há medo. Mas há uma clareza estranha, como se algo ancestral estivesse observando você. O silêncio é profundo, até que um deles, sem abrir os olhos, murmura. Cada batida do coração é um passo fora do mundo. Historiadores ainda discutem se os monges que se mumificavam estavam plenamente conscientes no momento em que eram lacrados vivos ou se, já em estado de coma profundo, apenas completavam um ritual simbólico. Há relatos contraditórios, alguns falam de sinos soando por dias, outros, de silêncio imediato. Ao voltar ao templo, já é noite. A lua cheia banha as montanhas com uma luz azulada. E você entende. Não é sobre morte. É sobre presença. Sobre viver tanto, que até a morte desiste. Você deita sobre um tatame e fecha os olhos. O vento sopra. O sino balança. E o Buda vivo permanece. O som da manhã nas montanhas não é o canto de pássaros, mas o estalar da madeira antiga e o eco suave de um tambor cerimonial. Você acorda no templo com um cheiro leve de chá de cevada tostada. Lá fora, o sol ainda luta para ultrapassar as copas densas dos cedros. O frio morde suas mãos, mas também te mantém desperto, atento,
como se a própria montanha estivesse testando sua presença. Hoje, você começa a entender o ritual. O monge ancião, o mesmo que te recebeu no dia anterior, te convida a segui-lo para a preparação do Mokujiki, a primeira etapa da automumificação. O nome significa literalmente prática de comer madeira. E não é metáfora. Na cozinha, nada de arroz, nada de peixe, nada de vegetais frescos. Só um punhado de nozes duras, raízes ressecadas e cascas de árvore. A dieta é baseada em pinhões, castanhas, casca de uruxi e pequenas quantidades de chá fermentado com fungos. Você mastiga uma noz e quase quebra um dente. É como roer pedras. E, ainda assim, os monges mastigam com devoção e sem pressa. A primeira fase do Sokushinbutsu durava anos. Monges comiam apenas itens que cresciam na montanha, eliminando qualquer gordura corporal. O objetivo era remover completamente os lipídios, o que impedia a decomposição após a morte. Você observa os monges enquanto comem. Há um deles que parece especialmente jovem, talvez tenha pouco mais de 20 anos. Mas seus olhos já trazem aquela ausência serena de quem está entre mundos. Ele sorri para você. Um sorriso pequeno, como quem já entendeu algo que você nem começou a buscar. O treinamento físico também faz parte. Você segue os monges por trilhas que cortam encostas íngremes. Cada passo é uma oração. Eles carregam baldes de água da nascente, empilham lenha, limpam pedras com escovas feitas de palha. As mãos estão feridas. Mas ninguém reclama. Ninguém corre. O tempo aqui parece ignorar o relógio moderno. Curiosidade: muitos monges usavam roupas tingidas com pigmentos naturais de açafrão e ferrugem, acreditando que essas cores afastavam espíritos impuros. Mesmo no frio intenso, vestiam camadas leves, o sofrimento do corpo era parte da purificação. Você tenta acompanhar os exercícios, mas o corpo reclama. Um dos monges te oferece um chá preto extremamente amargo. Dizem que é feito com cascas de árvores específicas que ajudam a secar o interior. Você bebe. É como engolir fumaça líquida. Seu estômago se revira, e eles sorriem. Parece que isso é um bom sinal. De noite, uma fogueira modesta aquece o pátio interno do templo. Os monges entoam sutras enquanto giram pequenas rodas de oração. Um tambor lento marca o ritmo da meditação. Você se junta a eles. É difícil esvaziar a mente, especialmente quando seus joelhos imploram por piedade. Não se sabe se a prática da automumificação tinha realmente um propósito religioso ou se era, em parte, uma resposta política à marginalização dos monges fora do sistema budista institucionalizado. Alguns registros apontam que tais rituais também atraíam doações e peregrinos. A noite é longa e fria. Você tenta dormir, mas o corpo parece não pertencer ao lugar. Enquanto isso, os monges continuam, andando descalços em círculos, murmurando orações que soam como vento dentro de cavernas. Antes de amanhecer, você é acordado por um som repetitivo. Um sino? Não. Um monge está golpeando uma prancha de madeira com uma batida regular. A cada impacto, você sente o tempo sendo medido em silêncio. E assim termina seu primeiro dia. E você percebe, isso não é sobre morrer bem. É sobre aprender a não temer. Você fecha os olhos uma última vez, ouvindo o vento como um velho amigo, e pensa, talvez seja possível evaporar de dentro para fora. Você acorda antes do sol, quando o céu ainda está pintado com aquele tom entre o chumbo e o índigo, aquele que só existe por alguns minutos, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Os monges já estão em movimento. Seus passos são leves, quase inaudíveis, como se flutuassem pela madeira velha do templo. Você o segue sem ser chamado, porque, de alguma forma, você já sabe, a próxima fase está prestes a começar. Hoje, eles te levam para a caverna. A caminhada é longa e em silêncio. Você passa por trilhas que serpenteiam entre pinheiros tortos, atravessa riachos gelados com pedras cobertas de musgo, e sente seus pés afundarem em folhas secas. A cada curva, o mundo parece mais distante, até que, enfim, chegam a uma abertura estreita nas pedras. Escura como boca de lobo. Um monge acende uma pequena lanterna de óleo e entra primeiro. Você o segue. O ar lá dentro é úmido, denso, e cheira a madeira antiga e defunto de biblioteca. A caverna é pequena, circular, com um assento de pedra talhada no centro. É ali que os monges passam os últimos 1000 dias de prática.
jejuando, meditando, definhando. Um espaço do tamanho de um armário onde, voluntariamente, alguém escolhe desaparecer de si. A fase final do Sokushimbutsu exigia que o monge se isolasse completamente em uma cela de pedra subterrânea, onde meditava até sua morte. Um pequeno tubo de bambu era deixado como canal de ar, e um sino era tocado todos os dias para indicar que ele ainda estava vivo. Quando o sino parava, eles selavam a caverna. Um monge mais velho te mostra a pequena cavidade onde fica o sino. Você toca nele com o dedo. Um som metálico ecoa, delicado e melancólico. O som da vida sendo medida, em tilintares. Ao voltar da caverna, você nota que algo mudou em seu corpo. O chá tóxico, a comida escassa, o esforço físico, tudo parece estar te moldando. Ou desfazendo você. Um dos monges oferece um banho ritual. Não é confortável. A água vem direto do rio e está praticamente em estado de gelo. Eles despejam baldes sobre você enquanto entoam versos. O choque térmico arranca um grito involuntário. Eles riem. É a primeira vez que você os ouve rir. Acredita-se que alguns monges usavam carvão vegetal no banho para absorver impurezas espirituais e manter o corpo mais seco. Há relatos de pele ficando permanentemente manchada com o uso constante, como se já estivessem se preparando para virar pedra. Mais tarde, você ajuda a recolher galhos e preparar um chá escuro com raízes de uma planta que, sinceramente, parece algo que você usaria para envenenar um rei. Os monges bebem com reverência. Você também. O sabor? Misture ferrugem com terra molhada, e acrescente remorso. Os monges que passaram por esse processo eram vistos com verdadeira reverência e em muitos casos, eram figuras de excentricidade extrema, respeitados e temidos ao mesmo tempo. Algumas aldeias locais tratavam as múmias como oráculos, outras, como tabu absoluto. O pôr do sol pinta o templo com um tom alaranjado que parece saído de um vitral quebrado. Os monges observam o horizonte como se estivessem esperando que algo se movesse dentro do céu. Um deles murmura: "O tempo não passa. É você que evapora." À noite, você escuta uma história contada em voz baixa por um dos noviços. Ele fala de um monge chamado Tetsumon. Dizem que, ao fim de seu processo, seu corpo não apenas resistiu, mas brilhou. Literalmente. Um brilho suave, dourado, como se sua alma tivesse ficado presa na carne. Você pergunta se isso é verdade. Ele sorri e diz: "Você verá." A fogueira crepita. As estrelas aparecem devagar. E, por um instante, você se pergunta se o mundo fora dessa montanha ainda existe. A neblina cobre tudo na manhã seguinte. Grossa como leite diluído, ela se enrosca nas árvores, desliza pelas telhas do templo e se pendura nas mangas largas das túnicas dos monges. Você a atravessa com passos lentos, guiado apenas pelo som dos sinos distantes. Hoje é o dia da oferenda aos ancestrais, e isso significa atravessar até o antigo santuário da encosta oeste. A caminhada é silenciosa, mas os olhos dos monges revelam algo diferente: expectativa. Quase como se hoje fosse mais importante que os outros dias, se é que algum aqui é comum. Você atravessa uma ponte de madeira encharcada e chega a um pequeno espaço cercado por pedras cobertas de líquen. No centro, um altar de pedra onde repousam figuras minúsculas de madeira esculpida, representando os monges mumificados do passado. Um por um, os monges se ajoelham e oferecem pequenas tigelas com chá, bolinhos de arroz endurecido, incenso e cacos de cerâmica pintada. Você pergunta o que são. Fragmentos de desejos quebrados, responde o monge mais velho, com aquele sorriso que parece saber demais. Fato real: nos rituais de Sokushimbutsu, as oferendas aos monges mumificados eram vistas como pactos espirituais, laços entre vivos e mortos, mas também compromissos pessoais com a prática. Muitos monges escreviam orações em pedaços de cerâmica que depois eram quebrados como prova de renúncia. Você observa os cacos com atenção. Alguns ainda têm traços de escrita, símbolos antigos, rabiscos apressados, ou apenas palavras repetidas 1000 vezes como mantras visuais. Depois da cerimônia, os monges descem até um riacho sagrado. Ali, lavam as mãos com água fria e passam folhas de ginkgo sobre o rosto. Você faz o mesmo. A folha gruda em sua bochecha como um selo. Eles riem. Dizem que é um sinal de que você tem um rosto que segura as coisas. A árvore de ginkgo era considerada sagrada no Japão antigo.
Suas folhas eram usadas não só em rituais, mas também como amuletos para afastar demônios, especialmente os que causavam pensamentos impuros durante o jejum. De volta ao templo, um dos monges te entrega uma caixa de madeira. Dentro, uma túnica, amarelada, de tecido grosso e áspero. É a veste cerimonial usada pelos que entrariam na caverna final. Um presente simbólico, talvez? Ou um aviso? Você pergunta se alguém ainda tenta completar o processo. O monge hesita. Depois responde. Poucos. Mas alguns ainda escutam um chamado. À tarde, você ajuda a cortar raízes e ferver um caldo espesso, amargo, e possivelmente legal em 17 países. É servido em tigelas rústicas, com um pedaço de carvão flutuando no topo. Você engole com dificuldade. E sente seu corpo inteiro reagir, como se cada órgão estivesse prestes a entregar sua carta de demissão. Existem registros dos efeitos físicos do mokujiki, como a suposta eliminação completa de parasitas e a ausência de odor de decomposição, são cientificamente plausíveis ou exageros místicos acumulados pela tradição oral. Mas algumas múmias, de fato, apresentam conservação extraordinária sem embalsamamento. Quando o sol se põe, você sobe até o telhado do templo. Os monges se reúnem lá para entoar cantos enquanto observam o céu escurecer. A estrutura balança levemente com o vento, como se respirasse com eles. Um monge coloca a mão sobre seu ombro. Seu olhar é sério, mas não severo. Ele diz: a linha entre carne e pedra é mais fina do que você pensa. E naquele instante, sob a luz azul da noite nascente, você acredita. Você acorda no quinto dia com uma sensação esquisita, como se estivesse mais leve, mas também mais lento. Seus movimentos estão como os de uma fita VHS em câmera lenta. Os monges te levam até o terraço superior, onde o vento sopra com mais força. Lá em cima, há uma estrutura de madeira semelhante a um andaime, usada para meditação em altura. O nome do exercício é Tsurushi Zazen, meditação suspensa. Eles te amarram pela cintura com um pano grosso e te posicionam sobre uma trave. Seus pés ficam sem apoio. É como ficar sentado numa gangorra torta a 20 metros do chão. Dizem que isso ajuda a separar o corpo do apego terrestre. Você diz que provavelmente vai separar também a coluna vertebral do resto. Eles riem. E te deixam lá por 1 hora. Em certas tradições esotéricas japonesas, a exposição voluntária ao desconforto extremo era uma forma de treinamento mental. Monges praticavam técnicas de suspensão, jejum severo e até mesmo ingestão controlada de substâncias venenosas para testar sua resistência espiritual. Quando você desce, não sente as pernas por uns bons 5 minutos. Mas os monges te parabenizam como se você tivesse vencido uma maratona. Um deles te dá uma pedra pequena, preta, e diz para mantê-la no bolso. É sua âncora, ele diz. Você não pergunta mais. Mais tarde, você ajuda a preparar o urushiteia, um chá feito com a seiva de uma árvore tóxica, a mesma usada para invernizar objetos. Os monges tomam aos poucos, em doses homeopáticas. Serve para eliminar qualquer vestígio de vida microbiana dentro do corpo. E, com o tempo, para matar você. Devagarinho. O urushi, se ingerido em pequenas doses por longos períodos, pode causar alergias severas, falência de órgãos e alucinações leves. Os monges acreditavam que isso purificava o interior, deixando o corpo mais resistente à corrupção carnal. Você observa um monge mais velho tremer depois de beber sua dose. Os outros apenas fecham os olhos e seguem em oração. Ninguém questiona. Você tenta o chá. Seu corpo reage imediatamente. Suor frio, visão turva, sensação de que seus ossos estão se expandindo como esponjas. Bom sinal, dizem eles. Você não tem certeza se estão brincando. Alguns defendem que os efeitos preservadores observados nas múmias podem ter vindo de processos ambientais, e não de autoenvenenamento controlado. À noite, você não consegue dormir. O vento assobia pelas frestas das portas de papel. A pedra preta no seu bolso parece vibrar. Os monges caminham pelos corredores como sombras descalças, e há um cheiro constante de incenso queimando algo mais metálico. Você se levanta. Anda até a sala das múmias. Lá, em silêncio, 3 figuras mumificadas em posição de lótus repousam em pequenos nichos de madeira. Roupas ainda intactas. Pele ressecada, mas presente. Um deles parece estar sorrindo.
Você se ajoelha diante deles. Por respeito. Por medo. Por algo que você ainda não entende. E naquele silêncio total, você escuta. Não com os ouvidos, mas com a pele. Como se o templo inteiro respirasse com você. Você acorda antes da luz. O céu ainda está escuro e pesado, como se a própria noite não quisesse ir embora. O sino do templo soa 3 vezes, seco, grave, como se batido por dentro da montanha. Os monges não falam, mas você sente que hoje é diferente. Eles te entregam uma cesta de vime com raízes, pedaços de couro de árvore, e pequenos objetos que parecem sementes, mas que exalam um cheiro de biblioteca mofada. Hoje é o dia da introspecção total. Sem comida. Sem fala. Sem olhar para ninguém nos olhos. Você passa a manhã em jejum completo, apenas sentado, cruzando as pernas sobre o tatame, escutando seu estômago protestar como um cachorro abandonado no frio. Os monges apenas sorriem quando escutam os sons vindo de você. Mais tarde, você é conduzido até a floresta. Não com passos, mas com gestos. Um aceno, um olhar, e você segue por entre árvores altas e tortuosas. Lá, no coração da mata, há uma estrutura de bambu, uma cela estreita, feita para sentar-se dentro. Apenas isso. Você entra. Eles te fecham ali. E te deixam por horas. Durante os estágios avançados do Sokushinbutsu, monges eram colocados voluntariamente em pequenas celas ao ar livre chamadas DJ, onde meditavam por longos períodos sob frio, calor, chuva e silêncio absoluto, uma forma extrema de desconexão sensorial para forçar a transcendência. Lá dentro, você começa a perceber coisas estranhas. O som do vento parece falar palavras que você já ouviu quando criança. Um inseto que pousa na sua mão te encara com mais intenção que certos ex-professores seus. E a luz do sol, ela muda. Parece mais dourada, mais espessa, como se tivesse peso. Você volta ao templo com as pernas tremendo e os olhos ardendo. Mas há um brilho estranho nos olhares dos monges. Eles te oferecem uma bebida diferente hoje. Ela é espessa, feita com mingau fermentado, raízes amargas e algo que lembra couro molhado. Você bebe, porque já não recusa mais nada. Alguns relatos dizem que, nos dias finais, monges misturavam argila e pequenas pedras na dieta para absorver líquidos do corpo e acelerar a mumificação interna ainda em vida. Há vestígios minerais detectáveis em múmias encontradas nas regiões montanhosas do Japão. Mais tarde, você é levado ao santuário interno. Um espaço onde só entram aqueles em estágios finais do caminho. Lá, há pergaminhos antigos pendurados no teto, cada um representando um monge que completou a transformação. Os desenhos são simples, apenas rostos em lótus com halos dourados ao redor. Você observa um dos monges mais jovens pintar um novo pergaminho. Ele olha para você, sorri, e diz: ainda está em branco, por enquanto. Ainda se discute se os registros ilustrados dessas práticas foram criados como parte de um sistema documental ou se eram formas de exaltar simbolicamente a devoção extrema. Alguns estudiosos acreditam que muitos nomes nunca foram registrados, monges que falharam ou foram esquecidos pelas gerações seguintes. Quando a noite cai, você se deita no quarto coletivo. O silêncio é total. Nenhum monge ronca. Nenhuma porta rende. Só o som distante do bambu batendo suavemente no sino da entrada, com o vento, como se o templo respirasse em ciclos. E no limite do sono, quando sua mente começa a se desfazer, você sente algo estranho. Como se um par de olhos antigos, muito antigos, observasse você da escuridão. Não com julgamento, mas com uma pergunta silenciosa. Você está pronto? Você desperta com um cheiro. Uma fumaça adocicada, quase como canela queimada misturada com algo vegetal. Os monges já estão em movimento, deslizando pelos corredores com vasos de barro fumegantes nas mãos. É o dia da defumação cerimonial, uma prática que vai muito além de aromatizar o templo. Eles chamam de senko no arai, ou purificação pela fumaça. Você segue um deles até a câmara central, onde as janelas estão fechadas e a névoa densa ondula sob a luz das lamparinas de óleo. Ao centro, uma tigela enorme de ferro fervendo folhas, cascas, sementes e resina de pinheiro. O calor é intenso, e o vapor se agarra à pele como um cobertor úmido. Você respira fundo e sente os pulmões pinicarem, como se estivessem sendo esfregados com escova de palha.
Algumas escolas do budismo esotérico japonês acreditavam que a fumaça de certos compostos vegetais tinha o poder de purificar os fluidos corporais. A prática era especialmente valorizada nos rituais de morte consciente, como o Sokushinbutsu, para garantir que o corpo não atraísse energia impura após o falecimento. Você começa a suar copiosamente. As túnicas grudam na pele. A respiração se torna rítmica, um chiado constante. Um monge se aproxima com uma pequena caixa de madeira. Ele abre. Lá dentro, uma máscara de tecido impregnada com resina. Ele coloca sobre seu rosto. A visão fica embaçada, mas a mente, clara. Naquela penumbra, com a fumaça girando ao redor como serpentes preguiçosas, você entra em transe. Vê coisas. Um jardim cercado de gelo. Um monge rindo diante de uma fogueira azul. Um peixe que flutua no ar e te encara como se você fosse o estranho ali. Há relatos em registros do período Edo de monges que relatavam visões recorrentes e sonhos lúcidos durante os processos de defumação e meditação prolongada. Alguns até registravam encontros com seres de madeira, guardiões simbólicos do processo de automumificação. Horas depois, ou seriam minutos, os monges abrem as janelas. A fumaça escapa lentamente, como um espírito abandonando o corpo. Você sente as pernas moles, o estômago vazio e os olhos pesados. Mas há um foco novo em você, como se algo tivesse se alinhado. Ao cair da tarde, você é chamado para uma conversa, ou algo parecido com isso. Um dos monges mais antigos pede que você se sente com ele diante de um espelho de bronze antigo. Ele aponta para o reflexo e pergunta: você ainda se reconhece? Você observa. Os traços ainda são seus. Mas os olhos, há algo nos olhos. Menos dúvida. Mais quietude. Ou talvez você esteja só com fome e sono. Difícil dizer. Mais tarde, você é levado a um pátio interno onde os monges desenham símbolos no chão com farinha de arroz. Você ajuda. Um deles sussurra: se você pisar nos traços certos, o corpo começa a desaparecer. Você ri. Mas pisa com cuidado mesmo assim. Quando a lua aparece, redonda e branca como uma tigela virada, você se senta com todos para mais uma refeição, uma sopa de raízes amargas e brotos de bambu. Sem sal. Sem cor. Mas você come com gratidão. Antes de dormir, você recebe uma tarefa: escrever, com pincel e tinta vermelha, a primeira parte do seu nome em um pedaço de papel de arroz. O monge explica que o nome completo só é revelado quando o corpo deixa de precisar dele. Você segura o pincel, hesita e escreve. A tinta escorre como sangue diluído. Mas fica. E você sente, pela primeira vez, que está mesmo indo a algum lugar, embora não saiba exatamente onde. Hoje, o templo está mais silencioso que o normal. Não é o silêncio usual dos monges, aquele cheio de respiração controlada e passos leves, mas um silêncio espesso, quase cerimonial. Ao acordar, você percebe que sua cela está mais fria. O tatame parece úmido. E o cheiro mudou. Algo entre madeira queimada e flor seca. Você se levanta e encontra todos os monges reunidos no saguão principal. Há uma mesa baixa coberta com panos escuros, e sobre ela, uma pequena urna de cerâmica, delicadamente pintada com padrões de lótus e dragões. Eles se preparam para o Xinsai, a cerimônia de entrega do corpo. O Xinsai era uma prática rara e solene, marcada pela despedida simbólica de um monge que havia decidido seguir o caminho irreversível da automumificação. A comunidade o tratava como alguém que já havia cruzado para o outro lado, mesmo que ainda respirasse. Você assiste em silêncio. O monge escolhido está sentado em posição de lótus, olhos fechados, com um leve sorriso nos lábios. Ele foi preparado para o ritual. Seu corpo foi coberto com uma mistura de argila e ervas que repelem insetos. Seu hálito é raso, mas constante. Ele não come há semanas. Um dos monges mais jovens começa a entoar um cântico gutural. Os outros o acompanham. A vibração do som parece vir do chão, subindo pelas solas dos seus pés. É ao mesmo tempo triste e serena, como assistir ao último pôr do sol de alguém que você ama, sabendo que ele também está sorrindo. Algumas múmias de Sokushinbutsu foram encontradas com sinos amarrados às mãos ou joelhos. Isso permitia aos monges do lado de fora saber se o praticante ainda estava vivo durante seus últimos dias meditando dentro do caixão de madeira lacrado. O silêncio total indicava o fim. O corpo será selado em uma pequena câmara subterrânea,
como parte do processo final. Você é convidado a testemunhar. A entrada é discreta, uma portinha baixa atrás do altar do templo. Lá dentro, um caixote simples, com espaço apenas para a posição sentada. Ele entra sem hesitação. Eles o lacram com tábuas e barro. Você se pergunta se seria capaz de fazer o mesmo. Ficar ali, no escuro total, em jejum, em meditação contínua, esperando, não a morte, mas a transcendência. O corpo deixando de precisar ser corpo. Não se sabe se todos os monges que passaram por esse processo realmente acreditavam no alcance espiritual da mumificação, ou se parte do fenômeno estava ligada à pressão comunitária, prestígio religioso ou até mesmo rituais de penitência coletiva. De volta à superfície, o ar parece mais denso. Você respira com mais intenção. O abade te entrega uma folha de bambu enrolada. Nela, um poema haikai escrito por um monge de 300 anos atrás. Fala de vento, pedra e silêncio, mas você entende perfeitamente. Mais tarde, você caminha até a borda da montanha, onde o céu encontra o abismo. O sol começa a cair, espalhando tons de ferrugem e âmbar. Você senta. E fica ali. Alguns monges se aproximam em silêncio e se sentam também. Vocês não trocam palavras, mas compartilham algo maior, a consciência de que o corpo é apenas um abrigo breve. E que talvez, só talvez, o verdadeiro fim seja o começo de algo que não precisa de nome. Hoje não há tarefas. Não há cerimônias. Nem sinos. Nem chá de raízes. Você desperta e simplesmente espera. O tempo parece ter parado, como se o templo tivesse tirado um dia para suspirar. Os monges andam pouco, falam menos ainda. O vento nas janelas de papel de arroz é o único som vivo. Você vagueia pelo templo como se estivesse sonhando de olhos abertos. Passa por corredores que nunca tinha notado antes, escadas que parecem descer mais fundo do que deveriam, portas que rangem como se hesitassem em ser abertas. Em uma delas, você encontra um espaço estranho, uma biblioteca. As prateleiras são baixas, feitas de bambu. Os livros são em rolos. Muitos têm as pontas queimadas, outros manchados por mofo ou por tinta vermelha que lembra sangue antigo, mas não é. Você escolhe um ao acaso. O texto é caligráfico, belamente desenhado. E ao fundo, desenhos, diagramas de corpos, mapas astrais, um homem sorrindo em um túmulo. Diversos templos budistas japoneses guardavam manuscritos sobre Sokushinbutsu, muitos contendo instruções detalhadas de dieta, meditação, preparação ritual e interpretações espirituais. Essas obras eram passadas adiante entre poucos monges escolhidos. Você passa horas ali, talvez o dia inteiro. Um monge mais velho aparece e se senta ao seu lado. Ele não fala. Apenas observa o pergaminho que você segura. Depois, com um gesto gentil, aponta para um desenho específico, um corpo encolhido, com linhas ao redor como se emanasse luz. Ele sorri. E vai embora. Alguns estudiosos modernos notaram que desenhos antigos dos monges mumificados frequentemente mostravam halos ou explosões de energia ao redor dos corpos, sugerindo que eles eram vistos quase como divindades terrenas após a transição. Mais tarde, você encontra um cômodo fechado por uma cortina azul petróleo. Ao afastá-la, depara-se com uma sala de estátuas. Não de Buda, mas dos próprios monges que completaram a transformação. Elas estão sentadas, esculpidas em madeira, mas com olhos que parecem te seguir. Ao lado de cada estátua, uma inscrição breve, data, nome, ou parte dele, e uma frase, todas diferentes. Você lê uma, fiquei até que o corpo partisse. Outra, sem dor, só clareza. E uma terceira, mais inquietante, voltei, mas em outra forma. Essas estátuas eram criadas em vida pelos próprios monges como projeções do que se tornariam, e algumas esculpidas póstumamente por discípulos que interpretavam suas últimas palavras como instruções escultóricas. No fim do dia, o abade te encontra na biblioteca. Ele te entrega um pequeno embrulho de tecido. Dentro, uma pequena escultura de madeira. É você. Sentado, olhos semicerrados, mãos no colo. Um sorriso sereno esculpido em traços simples. Você olha para ele, confuso. Ele apenas diz: você já começou. De volta ao seu quarto, você coloca a escultura no canto, sobre uma pedra lisa. O vento noturno entra pela janela, e pela primeira vez, você não se cobre. O frio não te incomoda.
Ele apenas está ali. E enquanto o templo adormece mais uma vez, você se pergunta: quantas partes suas já se foram sem que você percebesse? Hoje, o céu amanhece carregado, como se o próprio mundo respirasse em suspenso. Você acorda com uma sensação estranha, não desconfortável, mas diferente. Como se seu corpo estivesse alguns segundos atrasado em relação ao seu espírito. É uma manhã cinza, com nuvens pesadas que tocam o topo dos pinheiros do vale. O monge que normalmente traz o chá não aparece. Em vez disso, há um bilhete deixado sobre o tatame: siga o som da madeira. Você espera, em silêncio. Alguns minutos depois, houve um toque-toque-toque, suave, mas rítmico, como uma colher batendo em uma tigela distante. Você segue o som pelo corredor até encontrar uma escada que desce para uma sala subterrânea. Lá embaixo, há um grupo de monges sentados ao redor de um tronco de cerejeira. Eles estão entalhando, lenta e cuidadosamente, pequenas peças com o que parecem ser feições humanas. Algumas tradições monásticas japonesas acreditavam que cada etapa do desapego espiritual deveria ser acompanhada por um gesto físico simbólico. A escultura de miniaturas era uma prática meditativa, usada para moldar a forma interior antes da morte. Você é convidado a sentar e entalhar sua própria peça. Recebe uma lasca de madeira e uma pequena lâmina. Não há instruções. Apenas um olhar. Vá sentindo. Você começa com algo simples, talvez os olhos. Mas aos poucos, uma figura emerge. Não se parece exatamente com você, mas tem algo seu. Um traço do seu sono. Um fragmento do seu riso. Durante horas, o grupo permanece em silêncio. Só se ouve o som das lâminas raspando, o farfalhar da roupa dos monges e o ocasional estalar da madeira. A luz ali é filtrada por um poço de vidro azul, que projeta sombras delicadas nas paredes, como se anjos esculpidos observassem de cima. Em alguns mosteiros do norte do Japão, as miniaturas esculpidas por monges em treinamento eram enterradas em círculos ao redor do templo. Acreditava-se que formavam um campo espiritual protetor, canalizando intenções de pureza para manter o espaço sagrado. Quando todos terminam, os monges levam as peças para fora. A chuva começa a cair, mas ninguém se protege. Eles colocam as esculturas sobre uma pedra grande, lisa, cercada por musgo. Uma por uma, até formarem uma pequena aldeia de rostos serenos voltados para o céu. Você observa em silêncio. Sua escultura está lá, no meio das outras. A chuva escorre pelas feições de madeira como se limpasse o que você não conseguiu dizer. O abade murmura algo como: quando a madeira bebe céu, o espírito aprende a ficar leve. Há teorias que sugerem que, ao se ver fora do corpo, o monge passava a aceitar mais plenamente a impermanência da carne. À noite, um trovão estala ao longe, e você assiste à tempestade debaixo do alpendre do templo. A água cai firme, mas não agressiva, como uma lição paciente. Um dos monges te oferece uma bebida quente feita com casca de yuzu e gengibre selvagem. O gosto é amargo, mas aquece. Você dorme com o som da chuva batendo no telhado de madeira. E, pela primeira vez, sonha com um corpo que não é o seu, mas que sorri, olha para você e diz: está indo bem. Você acorda antes do nascer do sol. O templo está mergulhado na penumbra, mas há algo diferente hoje. Um leve aroma de pinho queimado e flores secas paira no ar. O silêncio parece mais denso, como se o próprio tempo tivesse hesitado. Um monge mais velho aparece na porta da sua cela, inclina levemente a cabeça e diz: hoje, você observa a travessia. Sem explicações. Apenas isso. Você o segue até uma parte do templo que você nunca viu antes. Um pequeno portão de madeira, pintado com tinta azul esverdeada já desbotada, leva a uma clareira escondida, onde há uma pequena construção circular feita de pedra vulcânica. Ela se assemelha a uma cisterna, mas não tem água. Em vez disso, há uma abertura estreita no centro do piso, forrada de linho e sal. Ali, um monge está sentado. É o mesmo que você viu na cerimônia dias atrás, o que foi selado dentro do caixão. Mas agora, ele está diferente. Imóvel, sereno. O corpo dele foi cuidadosamente retirado da câmara. Há um leve brilho oleoso na pele, resultado da mistura de resinas e raízes com que foi preparado. Fato que, após o término do processo de Sokushimbutsu, os monges eram desenterrados após cerca de 1000 dias. Se o corpo estivesse mumificado com sucesso,
Ele era entronizado como uma espécie de Buda vivo, senão, recebia um enterro comum, mas ainda honrado. O abade se aproxima do corpo com um pincel fino e começa a aplicar camadas de laca sobre a pele do monge, selando-o contra o tempo. Os demais permanecem ajoelhados em silêncio. Você não consegue evitar sentir que há algo solene e aterrador nisso, um ser humano transformado em relíquia. Mas, ao mesmo tempo, há uma paz inegável no rosto daquele homem. Alguns monges mumificados foram posteriormente vestidos com túnicas bordadas em fios de ouro e colocados em tronos de madeira entalhada. Um deles, o monge Shinyokakai Shonin, ainda pode ser visitado em um templo no Japão, onde é tratado como um ser iluminado. Após o ritual da laca, o corpo é levado lentamente por 4 monges até uma sala específica do templo, uma espécie de santuário privado, onde apenas os mestres e certos iniciados podem entrar. O corpo será mantido ali, não para ser adorado, mas para ser lembrado. Você é conduzido de volta à clareira. O chão ainda carrega as marcas da cerimônia. O abade para ao seu lado e diz: quando um de nós se torna leve, todos nós flutuamos um pouco mais. A prática da auto-mumificação era uma busca de transcendência pessoal e manifestação extrema de devoção. Alguns acreditam que era, ao mesmo tempo, renúncia e oferenda, um gesto duplo de ego e dissolução. À noite, você volta ao templo e se deita sentindo o peso, ou leveza, do que presenciou. Sua mente retorna ao olhar do monge, antes da câmara ser lacrada. Havia medo ali? Havia dúvida? Ou era apenas silêncio completo? Você não sabe. Mas dorme assim mesmo. E sonha com raízes que crescem em círculos, abraçando lentamente um corpo sorridente. A manhã é silenciosa, como se o templo inteiro estivesse prendendo a respiração. Você acorda com um aroma adocicado no ar, talvez madeira de sândalo queimando ou pétalas secas de ameixeira. Lá fora, o céu está branco, sem nuvens, como papel de arroz antes da tinta. Hoje é dia de aprendizado. Você é conduzido a uma sala circular, de teto baixo, onde só a luz das velas revela o espaço. As paredes estão cobertas por desenhos antigos, não pinturas, mas afrescos desbotados pelo tempo. Em cada canto, vê-se representações de monges sentados em posição de lótus. Alguns têm os olhos abertos, outros, fechados. E em certos afrescos, você jura ver lágrimas, ou seria apenas umidade da parede. No centro da sala há uma mesa baixa com instrumentos dispostos cuidadosamente, colheres de osso, frascos de cerâmica, fitas de seda. Um monge jovem se aproxima e começa a explicar, com gestos, o que cada item representa. Mas não é uma aula comum. É mais um ritual de transição, de entendimento. Os monges praticantes do Sokushinbutsu passavam por longos treinamentos farmacológicos. Muitos estudavam plantas venenosas como o urushi, laca, e o castanheiro selvagem para transformá-las em compostos que ajudariam na preservação interna dos tecidos após a morte. Você observa enquanto ele mistura um pó cinzento com água quente. O cheiro é amargo, quase metálico. Ele te oferece uma tigela, mas é só para sentir o aroma. É mais forte do que parece, diz ele, e sorri. Você acredita. Sua garganta arde só com o vapor. Alguns registros indicam que certos monges usavam pequenas doses de arsênico vegetal, oriundo de certas raízes, ao longo dos anos para desacelerar o apodrecimento pós-morte. Essa prática, no entanto, era cercada de mistério, e os métodos exatos se perderam em boa parte com o tempo. Você toca uma das fitas de seda. Ela está marcada com símbolos, ciclos, círculos, espirais. São mapas internos, diz o monge. Ele explica que, para muitos praticantes, a geografia espiritual era mais importante que a física. Os órgãos, os ossos, as emoções, tudo se entrelaçava em um sistema que deveria ser reorganizado antes da morte. Em seguida, ele mostra algo que te arrepia, um pequeno recipiente com minúsculos sinos de bronze, não maiores que sementes. Eles eram costurados à túnica do monge durante a mumificação, ele sussurra. Assim, mesmo após o silêncio, o vento podia dizer se ele já havia cruzado. Há quem acredite que eram usados para medir os movimentos finais do corpo e determinar o exato momento da morte. Outros afirmam que serviam apenas para guiar os espíritos em sua travessia. Mais tarde, você é levado até um depósito secreto onde são guardados os kits de transição, conjuntos de itens usados no preparo final. Cada um parece ter sido montado com extremo cuidado, incensos específicos, cordões,
mantos bordados à mão e pequenos pedaços de madeira com inscrições enigmáticas. O monge mais velho se aproxima e diz algo que você não esquece. A carne se esvai. Mas o ritual permanece. Você caminha de volta à sua cela em silêncio, carregando uma sensação estranha. Não exatamente medo, nem admiração. Talvez aceitação, a mais tênue das emoções, aquela que sussurra em vez de gritar. E, ao se deitar, você percebe algo no travesseiro, um dos pequenos sinos de bronze. Você não ouviu ninguém entrar. Ele apenas apareceu ali. E pela primeira vez, antes de dormir, você o segura. E deseja que ele permaneça em silêncio por mais uma noite. A noite anterior foi a mais silenciosa até agora. Nenhum som de vento, nenhum passo no corredor, nem o leve tilintar do sino de bronze ao lado do seu travesseiro. Você acorda sentindo que algo se alinhou dentro de você, ou talvez tenha se deslocado sutilmente. Difícil dizer, mas há uma sensação de pausa no tempo, como se o universo tivesse feito uma pequena reverência. Hoje, você é levado para fora do templo, até uma trilha estreita que sobe serpenteando por entre as árvores. Os monges caminham em silêncio à sua frente, pés descalços, os mantos roçando levemente as folhas secas. É uma subida longa, e o ar fica mais rarefeito. Mas ninguém reclama. Ninguém para. Até que vocês chegam ao topo. Ali, há uma pequena estrutura de madeira, quase uma cabana. Dentro, uma escultura de um monge sorridente. O curioso é que ela é feita de pedra, mas tem olhos de vidro. Eles brilham suavemente quando a luz do sol incide, dando a sensação de que ele está te observando, gentilmente. Muitos templos japoneses em regiões montanhosas mantinham pequenas ermidas de contemplação nos pontos mais altos, onde monges passavam semanas ou meses em isolamento. Era considerado o estágio final antes da decisão pela automumificação. Você é convidado a entrar e sentar em frente à escultura. Há um pequeno livro ao lado dela, com páginas de papel de arroz cheias de caligrafias irregulares. Palavras dos que vieram antes, diz o monge, entregando-o a você. As frases são curtas. Quase todas no tempo presente. Hoje meu corpo dói menos. O vento me ensinou a ficar parado. Perdi o medo da fome. O silêncio me reconheceu. Você fecha o livro devagar, tentando absorver. Uma brisa fria entra pela janela aberta, agitando levemente as cortinas de linho. Tudo aqui parece feito para durar pouco, e mesmo assim, durar. Em alguns casos, os monges deixavam pequenos haikais esculpidos em madeira antes do encerramento final na câmara. Alguns deles sobreviveram até hoje e revelam surpreendente humor diante da morte, como, se vier um rato, que ele traga chá. O monge que te guiou até aqui traz um chá especial. Ele é escuro, espesso e amargo. Não é feito para agradar, é feito para lembrar. Esse é o chá da permanência, ele diz. Beba como se você fosse durar 1000 anos. Você o faz. Lentamente. E percebe que o gosto fica na boca por muito tempo. Quase como resina. Quase como promessa. Alguns apontam o peso do isolamento extremo como um fator tão transformador quanto a meditação ou a disciplina física. Na descida, você sente o mundo mais denso. As árvores mais próximas. O solo mais firme sob seus pés. Você não está mais apenas caminhando por um lugar, você está sendo absorvido por ele. E isso, estranhamente, conforta. À noite, de volta à sua cela, você encontra uma nova oferenda deixada em silêncio. Um pequeno haikai escrito num papel de arroz, dobrado com cuidado. Ele diz: se o corpo parar, que o riso não se esqueça. O espírito dança. Você sorri. E dorme antes mesmo de apagar a vela. O dia amanhece nevoado, como se o mundo tivesse sido embrulhado em algodão. Você mal enxerga a montanha à distância. Tudo está envolto por um silêncio branco, quebrado apenas pelo som ocasional de gotas d'água caindo das folhas grossas do jardim. Os monges parecem ainda mais reservados hoje, quase etéreos, como se estivessem à beira de desaparecer. Você é levado a um salão onde poucos entram. O chão é de madeira escurecida, polida pelo tempo. As janelas são cobertas por papel fino, e a luz do lado de fora as transforma em grandes lanternas foscas. Ao centro, um altar baixo, com pequenas tigelas de cerâmica e um espelho de bronze levemente embaçado. Ali, você presencia o rito do corpo vazio,
um ritual reservado apenas aos que já iniciaram o processo de transcendência. Um dos monges mais antigos, que não fala meses, entra no salão. Ele caminha devagar, como se cada passo fosse medido não com os pés, mas com a alma. Ele se ajoelha, toca o chão com a testa e permanece assim. Por horas. Você observa. O tempo se desfaz. Em algumas seitas esotéricas do Japão feudal, o silêncio era considerado a mais alta forma de sabedoria. Certos monges faziam votos de silêncio por até 10 anos como preparação para o processo de auto-mumificação. O objetivo não era apenas evitar o som, era se tornar inaudível ao mundo. Lá fora, a névoa começa a se dissipar. Você sente que algo dentro de você também se dissolveu. Quando o monge se levanta, ele não parece cansado, nem exaltado, apenas transparente. Ele sai da sala sem olhar para ninguém. E ninguém tenta pará-lo. Outro monge se aproxima e te entrega um amuleto feito de ramos de cedro trançados com fio dourado. Para lembrar o que não se vê, diz ele. Você segura o objeto com delicadeza. Ele tem um aroma suave, como o interior de um templo antigo. Alguns praticantes de Sokushimbutsu passavam os últimos meses de vida apenas observando o nascer e o pôr do sol. Acreditavam que a luz solar ajudava a refinar os ossos, purificando o espírito para o que vinha depois. Mais tarde, você é conduzido ao scriptorium, onde manuscritos antigos são copiados à mão por noviços. Eles escrevem em silêncio, com pincéis delicados, mergulhados em tinta feita de cinzas e ervas. Um deles te oferece um lugar ao lado. Ele te entrega uma folha de papel e um pincel. Você escreve apenas uma palavra: presença. O noviço sorri. Não diz nada. Apenas guarda seu papel entre duas folhas de um manuscrito em andamento. Historiadores ainda discutem se essas práticas ascéticas tão radicais realmente levavam à iluminação ou se funcionavam como ferramentas de disciplina absoluta, destinadas a criar uma comunidade inabalável. A linha entre espiritualidade profunda e controle psicológico, segundo eles, é tão fina quanto um fio de seda. De volta à sua cela, você encontra 3 objetos: um pedaço de seda azul, uma pedra suave em forma de lágrima, e uma vela nova. Nenhum bilhete. Nenhuma explicação. Você acende a vela. A chama não treme. E você dorme com o som do próprio coração batendo. Como um sino que só você pode ouvir. A última parte da sua jornada começa sem cerimônia. O ar no templo está frio, mas não desagradável, como uma manhã de inverno que respeita o silêncio do sono. Você acorda e já sabe. Chegou o momento. Ninguém diz nada. Mas o olhar dos monges que te rodeiam carrega um tipo de despedida que não precisa de palavras. Um deles segura uma pequena caixa de madeira. Outro carrega uma lamparina de óleo. E o mais velho traz apenas as mãos juntas, em prece. Eles te conduzem por uma trilha escondida, até uma estrutura enterrada parcialmente na encosta da montanha. Uma câmara de pedra, pequena e austera. Dentro dela, uma plataforma de madeira coberta por almofadas de palha e mantos vermelhos. O ambiente é seco, revestido com camadas de carvão, argila e casca de árvore. Um espaço pensado não para viver, mas para permanecer. A prática de Sokushimbutsu incluía o autoenterro em câmaras de pedra ventiladas por um fino tubo de bambu. O monge permanecia ali, meditando, até cessar sua própria respiração, um processo que poderia durar dias. Muitos não resistiam ao frio ou à fome antes da liberação final. Você entra e se senta em posição de lótus. Um dos monges acende a lamparina e a deixa ao seu lado. Depois, coloca a pequena caixa em seu colo. Dentro, apenas um sininho de prata, minúsculo. Se precisar, toque. E estaremos ouvindo, diz ele, antes de se afastar lentamente. Existem registros de monges que tocaram o sino por vários dias antes que o som cessasse. Era o único meio de comunicação com o mundo exterior. E quando o som parava, a câmara era selada para sempre, não com pressa, mas com reverência. A porta se fecha com um rangido baixo, como um velho livro sendo fechado. Lá dentro, o escuro não é total. A chama dança, projetando sua silhueta contra a parede. Você respira. O silêncio é absoluto. Até os seus pensamentos diminuem de volume. Será que os monges mumificados deviam ser vistos como santos, mártires ou apenas exemplos extremos de devoção? Alguns os veneravam como protetores espirituais locais, outros os viam como advertência,
uma linha tênue entre fé e fanatismo. Você acorda antes do amanhecer, com a sensação de que algo ou alguém te observa, mas não de forma ameaçadora. É como se o templo em si tivesse olhos, silenciosos e atentos, respeitando cada passo seu. Há um incenso diferente no ar, mais denso, com um toque terroso, como raiz molhada. Hoje, você não é conduzido com o grupo. Um dos monges mais velhos se aproxima, acena com a cabeça e caminha devagar em direção a um corredor estreito, longe das alas principais. Você o segue. O caminho é revestido por tapeçarias desbotadas, cheias de símbolos que você não reconhece, círculos incompletos, ondas quebradas, olhos fechados bordados em linha preta. Ao final do corredor, uma porta pesada de madeira. O monge a empurra, revelando uma sala silenciosa com uma única figura sentada no centro. Um homem. Imóvel. Vestido de branco, cabeça raspada, olhos fechados, mãos repousando sobre os joelhos. Ele parece estar meditando, ou esperando. O monge ao seu lado sussurra: "Este é o Shugo." Shugo era um termo japonês antigo usado em alguns templos para designar aquele que guardava os locais sagrados ou os mortos. Mais do que zelador, era uma figura de vigília espiritual, alguém que nunca buscava mumificação, mas permanecia para manter viva a conexão com os que partiram. Você se senta no canto da sala. O tempo ali não corre. Os minutos parecem tecido grosso, arrastando-se lentamente. Ao redor da sala, você nota pequenos nichos escavados na parede. Cada um guarda um objeto simples, uma tigela, um par de sandálias, um pano, uma escultura rudimentar. Nenhum deles está identificado. São os nomes que deixaram de existir, diz o monge. E ele os vigia. Muitos dos monges guardiões usavam apenas um único manto branco durante décadas, como símbolo de pureza e desapego. Alguns acreditavam que se um guardião chorasse, o espírito dos mumificados se perderia no vento. Você fecha os olhos por um momento. Sente o peso da presença do Shugo, firme e inabalável como uma montanha viva. Alguns afirmam que eles eram mantidos para preservar a tradição e proteger os túmulos contra invasores. Outros acreditam que o papel era puramente espiritual, como uma âncora para o sagrado. Quando você abre os olhos novamente, o Shugo não se moveu. Mas algo dentro de você, sim. Você se levanta, agradece com um gesto, e sai em silêncio, sem olhar para trás. Lá fora, o sol começa a nascer atrás das montanhas, pintando o céu com tons suaves de ameixa e ouro. Você respira. E continua. Você caminha por uma trilha que nunca havia notado antes, meio escondida, ladeada por pedras cobertas de musgo e bambus que se curvam como se estivessem tentando esconder o caminho do resto do mundo. Um noviço te guia, em silêncio, apenas com um gesto do queixo quando você hesita. O ar está úmido, com cheiro de madeira antiga e folhas secas. Depois de alguns minutos, vocês chegam a um pequeno pavilhão coberto, quase uma cabana, sem portas. No interior, um altar baixo. Ao redor, prateleiras de madeira escura, alinhadas com urnas e caixas lacradas com nós cerimoniais. O noviço se curva diante de uma das caixas e a abre com reverência. Dentro, um objeto inesperado, um pequeno osso, delicado, amarrado com fio de linho e uma tira de papel com caligrafia firme. Você se ajoelha, curioso. Ele entrega o osso com as duas mãos e sussurra: "Este é o último fragmento do mestre Kinryu. Ele escolheu ser esquecido, mas deixou isso." Em alguns casos documentados, monges praticantes de Sokushinbutsu deixavam fragmentos de si mesmos como oferendas, dentes, falanges ou pedaços de tecido ossificado, sempre envolvidos em orações. Essas relíquias eram consideradas ecos vivos e tratadas com o mesmo respeito que um corpo inteiro. Você observa o osso. Ele não é grotesco, pelo contrário, transmite algo pacífico, quase como uma semente. O noviço te explica que cada objeto na sala carrega uma história silenciosa. Um deles, uma colher de madeira. Outro, um pedaço de corda. Um terceiro, um galho seco. Não há explicação escrita. Quem guarda precisa escutar com o coração. Em certos templos, acredita-se que as relíquias menores sussurram seus ensinamentos para quem as segura por tempo suficiente em silêncio. Um estudo moderno tentou gravar esses sussurros, mas só captou o som do vento passando entre as tábuas. Você passa a mão por uma urna de pedra-sabão. Há algo gravado, mas tão gasto pelo tempo que mal se vê. O noviço, sorrindo,
Diz, mesmo que se apaga continua a ensinar. Historiadores ainda discutem se esses artefatos deixados por monges eram simbólicos, mágicos ou apenas forma de manter a memória viva sem exaltar o ego. O debate gira em torno do paradoxo. Como celebrar o esquecimento? Você passa mais tempo ali do que esperava. E ao sair, sente que levou consigo mais do que viu. Na volta, o templo parece diferente. Como se algo tivesse sido destrancado, não nas portas, mas dentro de você. Hoje é o dia do ritual mais silencioso do templo. Você não sabia que ele aconteceria. Ninguém te avisou. Mas quando acorda, há algo no ar, uma calma densa, como névoa antes do amanhecer. Os sinos não tocam. Os pássaros também parecem respeitar o momento. Um monge jovem te encontra no pátio e faz um gesto com os dedos nos lábios. Em silêncio, ele te entrega um manto branco dobrado e aponta para a colina atrás do templo. Você entende, não se trata de um convite, mas de uma permissão rara. A subida é íngreme, e o vento sopra com força, como se testasse a sua decisão de ir adiante. Lá no alto, sob uma cerejeira quase seca, um grupo de monges está reunido em círculo. No centro, ajoelhado, um deles com a cabeça baixa. Diante dele, uma pequena tigela com folhas queimadas e um espelho escurecido. Em tradições secretas de algumas seitas budistas japonesas, existia um voto chamado Metsubu no Shikai, o voto do desaparecimento. O praticante renunciava ao nome, à história e ao rosto. A cerimônia marcava o abandono completo da identidade. A partir desse momento, ele não era mais chamado. Você se aproxima devagar. A cerimônia prossegue. Um monge mais velho derrama um pouco de água na tigela, apaga as cinzas e vira o espelho para baixo. Depois, todos se levantam em silêncio. O monge do centro permanece imóvel. Há registros de monges que, após esse ritual, passavam a viver como sombras, aparecendo apenas à noite, evitando espelhos, dormindo em locais improvisados para que nem o templo soubesse onde estavam. Dizem que alguns andavam com pequenos sinos nos tornozelos para evitar serem confundidos com fantasmas. Alguns sugerem que o voto de desaparecer servia como punição ou fuga. Outros insistem que era o ápice da entrega, o último passo antes de se tornar espírito em vida. O grupo se afasta colina abaixo. O vento passa. O monge permanece. De olhos fechados, como se tivesse se apagado por dentro. Você hesita. Mas algo dentro de você se curva em respeito. Não há nada a ser dito. Você desce a colina devagar, olhando para trás uma última vez. O monge ainda está lá. Ou talvez, já não esteja. Agora, com o céu já escurecido e a brisa noturna sussurrando pelas frestas das paredes do templo, você se recolhe. Cada passo ecoa suavemente pelo chão de madeira, como se o próprio tempo estivesse pisando ao seu lado. Lá fora, as cigarras silenciaram, cedendo lugar a um silêncio profundo, não de ausência, mas de presença tranquila. Você se deita sobre um tatame simples. O cheiro do incenso ainda flutua no ar, suave como um sussurro esquecido. Os monges continuam em seus ciclos, uns meditando, outros talvez desaparecendo, mas você já não se sente de fora. Algo mudou. Talvez você não saiba o que. E tudo bem. As luzes do templo não são lâmpadas. São lanternas de papel. Cada uma balança suavemente com o vento. Cada uma lembra que o mundo não precisa ser barulhento para ser cheio. O som da noite é discreto, como um cobertor sobre os pensamentos. Você respira devagar. Seus olhos pesam, como se dissessem, já vimos o suficiente por hoje. E antes que perceba, já está sonhando com montanhas cobertas de neblina, espelhos virados para baixo e sinos que tocam dentro do peito. Você toca o sininho levemente. Ele emite um som agudo, quase como o tilintar do gelo no vidro. Depois, silêncio de novo. E agora que a vela se apagou e a respiração dos monges cessou, tudo ao seu redor se torna um eco suave de silêncio. A madeira da cela, o aroma distante de chá amargo, o calor sutil que ainda pulsa sob a pele, tudo isso vai se dissolvendo em uma névoa acolhedora, como um cobertor antigo guardado com cuidado. Você está seguro. Seguro no tempo, na memória, no gesto de cada monge que te acompanhou até aqui. A jornada pode parecer estranha, e foi. Mas há algo reconfortante na ideia de alguém se preparar tanto, com tanta calma, para simplesmente ir. As paredes de pedra agora são apenas um casulo, e o mundo lá fora pode esperar.
Por enquanto, aqui dentro, tudo está em paz. Nada mais é exigido de você. Nenhuma decisão, nenhuma busca, nenhum esforço. Apenas estar. Apenas ser. O silêncio ao seu redor começa a se parecer com um lago. Você flutua nele, sem pressa, embalado por ondas lentas de aceitação. E mesmo que os sinos permaneçam calados, você sente que seria ouvido, caso precisasse. Mas não precisa. A chama da lamparina se apaga. E você descansa. Bons sonhos.